Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. E hoje damos sequência ao nosso estudo da Epístola aos Romanos. E continuamos hoje no capítulo 7, a lei e a graça. Irmãos, falo aos que conhecem a lei, por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera, mas se ele morrer, está livre da lei e assim não será adúltera. Caso se una a outro marido, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para frutificar a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Então, nesses 6 primeiros versículos, nós vemos a ideia da liberdade da lei. Agora, o que significa? Até quando Paulo diz lei, né, do que ele está falando? Ele está falando da lei mosaica. É importante lembrar que ao longo da narrativa bíblica, Deus ele fez alianças com a humanidade, sendo a primeira dessas a aliança de Adão. Né? Essas alianças sempre tinham direitos e deveres, né? Regras e bênçãos. E a primeira você conhece muito bem. Ela foi transgredida, como diz Oséias 6,7, que Adão se portou de maneira leviosa e transgrediu a aliança que ele tinha com Deus. Basicamente, o homem era abençoado para ser fecundo, multiplicar, guardar e cultivar e guardar o jardim de Deus. E a única proibição era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Obviamente, a humanidade não é muito boa em lidar com regras e nós desobedecemos a uma regra que não deveríamos desobedecer. E através de um só homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. Mais tarde, Deus faz uma aliança com Noé. E essa é uma aliança com a humanidade e com a natureza. E mais uma vez ele traz direitos e deveres, expectativas que nós devemos cumprir e bênçãos por cumpri-las. Mais tarde Deus faz uma aliança com Abraão e ele diz que através de Abraão vai abençoar todas as pessoas da terra e que de Abraão ele vai trazer um povo, de uma família virá uma nação, a nação de Israel. Mais tarde, com a nação de Israel, Deus faz aliança com Moisés. E aí, quando nós falamos de lei, nós estamos falando da lei mosaica. Por exemplo, existem leis, né, dentro da lei de Moisés que já eram coisas que o Senhor tinha estabelecido com Noé, muito semelhantes, tanto a questão de idolatria, de não matar, de não consumir sangue, que inclusive continua válido até na nova aliança, mesmo sendo cerimonial. A gente vê em Atos 15, né, para não consumirmos carne de animal. E se você tem interesse em entender um pouquinho melhor o que fica na nova aliança, que fica na antiga, assista, né, a série aqui dos fundamentos doutrinários. Tem 2 vídeos excelentíssimos sobre isso, melhor explicação que eu já vi. Eu deixo, né, o link na descrição. Mas quando ele fala de lei, ele está falando da lei mosaica. E o que ele está dizendo? Né? A lei de Moisés, ela é capaz de denunciar o que é errado, mostrar as falhas e fraquezas, mas ela não é capaz de nos libertar do pecado. Então a lei não é má, mas é limitada. E esse é o ponto principal de Paulo. Ele não fala da desobediência da lei, ele inclusive fala que nós precisamos obedecer, né? Fala para Timóteo se encher de todo o conhecimento da palavra, para que ele seja sábio. Algo interessante que Calvino comenta a respeito é que a união com Cristo ela nos liberta do poder condenatório da lei. Não porque a lei seja má, mas porque ela aponta para nossa incapacidade. Não dá para tentar vilanizar a palavra de Deus que nos conduz e nos instrui no caminho da justiça. Esse não é o problema. O problema é o que a palavra de Deus, que é justa, expõe, que é um ser que pena para caminhar nos caminhos da justiça. E se a lei já apontava para minha podridão antes, o que dizer, né, do que Jesus expande? Moisés fala, né, em Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 18, que um dia viria um profeta semelhante a ele do meio de Israel e que nós deveríamos ouvi-lo. Né? E Moisés, como um legislador, aponta para um futuro legislador. E esse futuro legislador vem e ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que se você olhar do jeito errado para a mulher do seu próximo, se você olhar para ela com desejo, você já cometeu adultério. Jesus, ele expande isso. Ele traz uma realidade não só para o que acontece fisicamente, mas até mesmo no lugar das minhas emoções, no meu interior, no meu coração. Então qual que é o problema? É a palavra conduz na justiça? Não, com certeza não. Mas o que a palavra expõe? Porque ela expõe a minha injustiça. A verdade de Deus expõe a minha mentira. A justiça de Deus expõe a minha iniquidade. Quando eu sou ordenado contra os meus desejos e vontades, e eu sou ordenado a caminhar no que é
bom. Eu percebo que os meus desejos e vontades são maus. De novo, o Tiago ele fala muito bem sobre a administração dos nossos maus desejos, porque nós temos desejos que são maus. E quando damos lugar aos nossos maus desejos, eles dão lugar ao pecado. E o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Então a Bíblia ela me conduz no caminho da vida, no caminho da justiça. Essas palavras elas são boas, sábias, duradouras. Nós devemos caminhar em obediência, mas nós não estamos sujeitos ao poder condenatório da lei. Em outras palavras, Tomás de Aquino ele diz que a lei tem um poder pedagógico, ela instrui, mas ela não transforma. Então, o que Paulo explica muito bem? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e transformadora, mas não é simplesmente o papel da letra. Lembre-se da circuncisão do coração. A circuncisão do coração, que nós vemos é o que Deus deseja desde o Antigo Testamento. É trabalho do Espírito e não da letra. Então nós precisamos entender que o poder de Deus e o Espírito de Deus ele atua em nós. E não é o conhecimento, o mero conhecimento da palavra que vai fazer algo transformador nas nossas vidas. É a obediência à palavra que traz essa transformação. Obviamente não vai ter obediência sem o conhecimento, a não ser que seja uma coincidência. Nós precisamos do conhecimento, precisamos da obediência. Ele continua falando no versículo 7. O que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri um mandamento que era para a vida e se tornou morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me por meio dele e me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Dá para dizer que Paulo tem um problema com a lei quando ele diz que a lei é santa, que o mandamento é justo e bom? Eu acho difícil. Então onde está o problema? O que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que eu odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quando Paulo aqui ele traz a coisa para mim, sua experiência pessoal, ele está falando da sua vida, seu plano de fundo, seu background farisaico, mas isso serve de lição para todos nós, porque conosco não é tão diferente. Mas o que ele diz é, eu tenho o desejo de fazer o bem, mas eu encontro nos meus membros, no meu corpo, a vontade de fazer o que é mal. O que explica isso? O que é esse conflito de natureza? Em que toda a ótica de ter nascido de novo pelo trabalho do Espírito, através da ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, e receber do lado de dentro uma nova natureza, mas ainda estar aguardando a mesma restauração acontecer do lado de fora, ela faz todo sentido. Então, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que traz efetiva essa transformação, que traz essa mudança. Agora, olhando para a soma das verdades bíblicas, Paulo está dizendo que porque a nossa carne está sujeita à lei do pecado, é isso, então não tem o que fazer? Não. Ele está dizendo que essa é a realidade e que isso traz uma vida de dor. Isso traz uma vida de conflito, porque nós vamos ter que negar a nós mesmos e dizer não para si mesmo. Dói. Mas qual é o caminho? É viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É aquele que está de pé cuidar para não cair. É buscar o Senhor nos tempos de tentação. É administrar os maus desejos. É entender, como Paulo escreve aos Gálatas, que os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. O Evangelho é um evangelho de renúncia. O Evangelho é um evangelho de disciplina. É uma vida de dizer não a si mesmo, a negar os nossos maus desejos e seguir ao nosso Senhor. Então, sim, essa é a realidade momentânea, temporária, não para sempre, porque
que um dia, tão certo como o nosso Senhor Jesus derrotou a morte e ressuscitou dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados e receberemos novos corpos, e nesses novos corpos seremos livres de toda a influência do pecado. Quais são as lições importantes aqui? Vamos tentar concluir com isso em mente. Que o problema não é a palavra aponta o problema. E o problema sou eu. O problema sou eu. O problema é minha natureza. O problema é minha vontade de fazer o que é errado. A solução? Jesus. O seu sacrifício, que é suficiente para cobrir as minhas transgressões e me dar um novo coração, não de pedra, mas um coração de carne. E um novo caminhar conforme a nova aliança, onde o Espírito circuncida o meu coração, me ajuda a caminhar em obediência ao Senhor. E a palavra desde o profeta Ezequiel, que Jesus repete que o Espírito de Deus, ele nos lembraria de sua lei, né? Ele me lembraria do que eu não devo fazer, que ele apertaria a minha consciência. Que coisa boa, no melhor sentido da palavra, é ser assombrado pelo Espírito Santo, né? No sentido de que não podemos pecar em paz, existe uma consciência, né? Uma voz que sussurra: esse é o caminho. A luta interior é real. Precisamos pelejar contra essa natureza pecaminosa. E a nossa insuficiência mostra que nós precisamos de algo ou alguém maior, né? É isso que o capítulo 7 encerra, né? Preparando para a entrada triunfante do 8, que nós vamos ver no próximo episódio. Mas o ponto é, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da graça do nosso Senhor Jesus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus atuando na minha vida, ou eu morro. Eu não tenho como fazer isso sozinho. Então, seguimos mortos para o pecado, mas vivos para a justiça em Cristo Jesus. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.